Olá, sejam bem-vindos ao videocast da Innovators, um espaço onde damos palco ao futuro através de conversas inspiradoras, desta vez sobre a educação. Eu sou a Diana. Eu sou o Afonso. Hoje temos em estúdio Teresa Damas, diretora de Educação da Microsoft Portugal. Seja muito bem-vinda, Teresa. Olá, muito obrigada e é um gosto também estar aqui e participar nesta iniciativa e dar os parabéns também pela iniciativa, que é sem dúvida diferenciadora. Acha que a aprendizagem pode ser potenciada pela diversão? Sim, no meu entender é inquestionável que a aprendizagem pode ser potenciada através da diversão, até porque normalmente a diversão provoca interesse e sempre que nós temos interesse sobre algum tema, algum aspecto, isso vai levar àquilo que é a nossa aprendizagem. Eu, se calhar só para ilustrar, dava aqui dois exemplos. Se nós todos pensarmos quando éramos pequeninos e eu enquanto mãe, cuidar dos meus filhos enquanto bebés e enquanto crianças, utilizávamos muito o tema da brincadeira e ensinávamos os nossos filhos, pelo menos mais pequeninos, através de brincadeiras. Com isso eles desenvolviam aspectos socioemocionais, podiam aprender acerca do mundo, acerca do seu corpo. Portanto, sem dúvida, logo desde pequenino, isso está comprovado que a diversão ajuda àquilo que é a aprendizagem. Mas não é só em tenra idade, também ao longo da nossa vida e mesmo nas organizações isso acontece. E eu aqui, só para também ser diferente do primeiro exemplo, dava o exemplo da Microsoft, onde nós temos uma quantidade de formação que temos que fazer todos os anos, obrigatória, e às vezes temos temas pesados. E eu lembro-me que há uns 2 anos, acho que há cerca de 2 anos, nós fizemos uma formação sobre um tema sério e algo pesado, que é compliance, e portanto é um tema que temos que levar muito a sério, e fizemos através de um escape room digital. O interesse que as pessoas demonstraram através daquele jogo, através de diversão, foi muito bem recebido e eu acho que ajuda bastante a reter aquilo que são os conhecimentos, portanto não tenho dúvidas que potencia. A Teresa falou-nos já aqui desse jogo, do exemplo da Microsoft, que leva-nos ao tema do episódio, a gamificação na educação. Quer-nos explicar um pouco o que é este conceito? Há aqui 2 aspectos que eu queria distinguir e que ambos são muito usados hoje em dia, portanto, não só a gamificação, bem como uma coisa que é o Game-Based Learning. O Game-Based Learning é, no fundo, a aprendizagem através do recurso a jogos, podem ser trazidos, por exemplo, para dentro da sala de aula, enquanto a gamificação são metodologias, é uma estratégia que, com componentes dos jogos, são criados desafios ou, por exemplo, etapas que temos que ir passando e que são introduzidos dentro daquilo que é o processo de aprendizagem. Neste contexto estamos a falar especificamente de educação, mas também no contexto das organizações, a gamificação é amplamente utilizada. O importante é que seja Game-Based Learning, seja gamificação, o ponto principal é, através de tornar o aluno como o protagonista dessa aprendizagem, criar o interesse sobre, seja que tema que estejamos a trabalhar. Acha que a gamificação da educação tem benefícios para todas as faixas etárias? Sem dúvida. Eu acho que o tema tanto da gamificação como o Game-Based Learning tem benefícios múltiplos para aquilo que é o processo de aprendizagem, para aquilo que é o dinamismo da sala de aula. E eu, se calhar, vou enumerar aqui 4 benefícios que, desde já, eu acho que são muito claros, que ficam muito claros para todos. Primeiramente, aquilo que é o aspecto do feedback no momento. E, portanto, a utilizar estratégias de gamificação ou de game-based learning, há um feedback ao aluno e ao professor imediato. E isso ajuda muito no tema da personalização, que hoje em dia é tão falado, não é? Que a tecnologia também tem vindo a ajudar. O outro tema que eu falava é o desenvolvimento de algumas competências, mas eu estou convencida que traz benefícios em termos sociais, em termos de melhorar aquilo que é a criatividade, a imaginação, o pensamento crítico, a colaboração entre os alunos e, portanto, desde logo esta metodologia também no aspecto que é o trabalhar algumas competências é importante. Não menos importante é o próprio dinamismo da sala de aula, não é? Eu acho que esta mistura em que do tradicional com estes elementos de gamificação e de game-based learning trazem um dinamismo para a sala de aula que a vai ajudar a ficar mais eficiente, no fundo, e no fundo ajudar também aquilo que é o trabalho do professor junto dos alunos. Porquê? Porque lá está, vamos buscar outra vez o interesse, não é? E esse seria o 4º ponto, que é o interesse e a motivação que os alunos demonstram, esta geração principalmente, não é? Que demonstra nestes aspectos dos jogos e da gamificação e, portanto, o interesse que vai gerar nos alunos vai trazer motivação e aí a retenção do conhecimento e aquilo que é o interesse pelos temas trabalhados. Portanto, eu apontava desde logo estes 4 aspectos que acho que são bastante benéficos. Não quero deixar de focar também aqui alguns desafios ou riscos, se quiserem. Estes temas devem ser abordados de uma forma muito cuidada pelos os intervenientes, ou neste caso muito as escolas e os professores, que os vão pôr em prática. Porquê?
porque sem dúvida, tanto a gamificação como o game-based learning têm que estar inserido naquilo que é o objetivo da sala de aula. Têm que estar adequados com o currículo, com a faixa etária, para que não corramos aqui alguns riscos. Fala-se muito também do aspecto da segurança para os alunos, para o professor, para a instituição enquanto escola, e sem dúvida temos de estar preparados para, em termos de abordagem, de estratégia, mesmo de infraestruturas e de equipamentos seguros, não é? E criar ali um contexto onde evitamos aspectos como perdas de informação ou mesmo cyberbullying, e portanto nós temos que ter este aspecto de garantir que estes riscos são mitigados na utilização destas ferramentas que trazem, como vimos, muitos benefícios. Nos exemplos que a Teresa referia, estávamos a falar de um contexto de sala de aula. Também faz sentido incluir esta gamificação em atividades extracurriculares, por exemplo? Sim, sem dúvida. Eu acho que todos os métodos que tivemos aqui a falar e estratégias se adequam tanto a ambientes curriculares como a ambientes extracurriculares. Quero reiterar outra vez que eu acho que o importante é termos sempre objetivos claros para aquilo que são as faixas etárias e, portanto, tem que haver uma adequação daquilo que é a estratégia com aquilo que são os objetivos que queremos alcançar. E também é importante sempre, não referi há pouco, mas aproveito para referir agora, medir depois o impacto. Ou seja, como é que esta estratégia que eu tive de introduzir um tema de um jogo ou introduzir uma estratégia de gamificação impactou aquilo que foi depois o meu resultado. Acho que isso também é um aspecto bastante importante. Portanto, sem dúvida que sim, para os dois ambientes, eu diria que fazem sentido. Uma das principais preocupações em relação aos jogos de computador e de outras consolas é o isolamento que pode provocar. Acha que isso é um risco na gamificação da educação? Eu penso que tem que haver sempre um balanceamento, ok? Eu acho que é muito importante nós balancearmos a utilização destas estratégias, seja em contexto de sala de aula, seja em contexto extracurricular. Não estamos hoje aqui a focar em contexto de casa, não é? Que esse seria todo um outro tema. Mas eu penso que esse risco existe, mas temos que ter a preocupação de o contornar. Eu ainda no outro dia falava com uma escola e este exemplo acho que me abriu os olhos para o tema que me levantaste, Ana. Então, no outro dia falava com uma escola que é uma escola que está com uma realidade em que recebeu muitos alunos de muitas nacionalidades e culturas e, portanto, eles têm enfrentado aqui um desafio em termos de afastamento de alunos, não é? Como é que eles conseguem ter os alunos mais próximos uns dos outros? Utilizando o Minecraft, eles estão a desenvolver atividades com a utilização de jogos e, neste caso, foi especificamente o Minecraft, por isso é que eu também tive contacto com esta escola. O objetivo é precisamente quebrar este obstáculo e esta barreira do isolamento e do afastamento. E, portanto, os alunos, como têm um objetivo em comum e estão a colaborar uns com os outros através do jogo, acabam por criar laços e, em vez de se isolarem, não, estão a fazer exatamente o oposto e estão a criar, de facto, uma maior proximidade entre eles, precisamente por isso, porque têm um objetivo comum, estão em conjunto. Às vezes nem precisam de falar a mesma língua, porque o jogo fala por si. E, portanto, eu penso que o gaming e o game-based learning pode ser uma ferramenta oposta, que é quebrar aquilo que é o isolamento e o afastamento no contexto de educação entre alunos e até mesmo entre o professor e o aluno. Estávamos agora a falar desse exemplo que quebra o isolamento, mas em que contexto é que devemos estar a promover a digitalização ou a utilização do analógico? Como eu disse, eu acho que tem que ser um balanço. Do dinamismo dentro da sala de aula e da educação é precisamente entre essa mistura entre o analógico e o tecnológico ou o digital, porque também se for já tudo tecnológico e digital, se calhar também acabamos por perder o interesse. Portanto, eu acho que esse balanceamento é muito interessante. E eu aproveitava para falar da digitalização num sentido mais amplo. A tecnologia não é um fim, é um meio para atingir um fim, não é? Isso acho que temos todos muito claro. E a tecnologia pode ser usada, não pensando só agora na gamificação ou em jogos, porque a pergunta foi um bocadinho mais ampla, pode ser de facto muito usada naquilo que é a melhoria da qualidade do ensino. E criar aqui situações de promover aquilo que é a inclusão, promover aquilo que são, por exemplo, situações de alunos que vivem em sítios muito remotos e que não têm acesso à aprendizagem da mesma forma dos alunos que podem ir à escola e que estão mais próximos, por exemplo, dos centros das cidades. Ou, por exemplo, mesmo alunos de competição. Isto é um exemplo que eu gosto sempre de dar porque eu acho que a tecnologia vem proporcionar outras situações como alunos que são de alta competição, que não podem estar presentes em sala de aula todos os dias como os seus colegas, mas que através da tecnologia conseguem sem dúvida tirar proveito à mesma daquilo que é a sua aprendizagem e manter o seu aspecto curricular em dia e promover aqui uma evolução daquilo que é a qualidade da nossa educação. O que é que já está a ser feito em Portugal nesta área? Em Portugal é assim, nós estamos a usar já tanto a estratégia de game-based learning como digitalização de uma forma bastante ampla em Portugal. Ela está a ser feita de uma forma que depende da escola ou do professor. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Não temos ainda uma estratégia padronizada
para aquilo que é a introdução destas estratégias em contexto de educação. E eu acho que aqui é importante focar um tema que é, para que isso aconteça, eu acho que isso tem que acontecer, acho que é inevitável, não é? Mas para que isso aconteça nós temos que dotar muito melhor as nossas escolas. E quando eu falo em dotar, falo em dois aspectos. Um, sem dúvida, as infraestruturas e os equipamentos, isso é um aspecto essencial, mas muito mais essencial do que isso é aquilo que é a capacitação dos professores. E, portanto, eu acho que é importante nós termos uma estratégia de formação, uma formação que seja hands-on, que prepare os nossos professores através de experiências, não é? De aprender fazendo, isso só se aprende, ou uma das formas eficazes de aprender é fazendo, e portanto ter aqui uma estratégia de formação aos nossos professores que os ajude de facto a estarem preparados para estas novas estratégias e introduzi-las naquilo que é o seu contexto de sala de aula. Portanto, sim, já está a ser feito muita coisa, mas falta este passo de quase de nacionalizar, se quisermos, e fazer a introdução destas estratégias naquilo que é o currículo e a abordagem das escolas. Ao nível internacional, tem encontrado algum projeto que a tem surpreendido? Ao nível da... Sim, ao nível internacional e nacional, ok? Portanto, nós temos projetos muito interessantes. Eu quero só dar, até porque não disse na pergunta anterior, mas só dar aqui um exemplo da Microsoft para fazer a ponte com alguns projetos, e aqui obviamente eu falo daquilo que tem sido a minha experiência, que a Microsoft também tem feito junto da comunidade de professores e alunos e da comunidade escolar, não é? Mas nós temos em Portugal, aliás, é uma comunidade worldwide, portanto é uma comunidade mundial, que nós chamamos os nossos professores inovadores. Em inglês, se calhar já terão ouvido o termo, os MIEs, que são os Microsoft Innovator Educator Expert, e é uma comunidade que conta em Portugal com cerca de 300 professores, que são professores inovadores, que são professores que procuram a melhoria da literacia digital, mas procuram sobretudo projetos inovadores na sala de aula. E esta comunidade, que é mundial, procura a partilha de experiências entre eles e de aprendizagens para que de facto esta inovação e esta melhoria aconteça. E, portanto, é uma comunidade muito interessante. E, por isso, muita coisa também é feita em Portugal em termos de projetos diferenciadores. Eu vou focar aqui, se calhar, 2 portugueses e um internacional como exemplos. 2 portugueses. Uma escola que está a fazer um projeto muito engraçado na disciplina de língua portuguesa, e, portanto, também puxar aqui a língua portuguesa, que às vezes pensamos logo na informática ou naquilo que seria mais óbvio. Portanto, na língua portuguesa, eles estão a fazer um projeto de desconstrução de obras. E, portanto, a forma como abordam as obras literárias que têm que dar, vamos pensar, por exemplo, no Ulisses, que é uma obra que tem que ser dada, eu não sei se é no 7º ano ou no 6º ano, mas, no fundo, o que eles fazem é, através do uso do Make Code Arcade, convidam os alunos, em grupos, a fazer jogos que ilustrem aquilo que é os capítulos do livro. E, portanto, no fundo, não só leva o aluno de uma forma muito mais interessada a ler o livro, porque vai ter que o interpretar, vai ter que o transformar num jogo e, portanto, vai ter que lhe dar vida. Eu acho esta estratégia brilhante. O outro exemplo é numa aula de um professor, numa aula de História e Geografia, onde, de facto, também através do jogo, neste caso com a utilização do Minecraft Education, em que eles, com base naquilo que são os conhecimentos já adquiridos por parte dos alunos, apelam à criatividade do aluno para criar jogos que vão de encontro e outra vez, tornar vivos temas como, por exemplo, a extinção das espécies ou, por exemplo, as pirâmides do Egito e, portanto, dar vida, não é? Trazer vida àquilo que são os conhecimentos que eles têm estado a trabalhar em sala de aula e, portanto, eu acho isto brilhante. O último exemplo que eu queria dar, porque este já eu acho que tem uma visão até já um bocadinho mais fora da caixa, já não é só trabalhado em sala de aula, mas fora de Portugal, num país aqui também próximo, um município fez um desafio às escolas: vamos criar uma cidade mais sustentável. E, portanto, o desafio foi: utilizem Minecraft e tragam-nos recomendações de como é que nós deveríamos ter a nossa cidade para ser muito mais sustentável. E, portanto, aquilo foi por etapas e as últimas 2 equipas que chegaram à final tiveram o privilégio de ir ao município, reunir com os dirigentes e poder apresentar aquilo que foi o seu trabalho, as suas recomendações e sugestões, e eu acredito que se calhar algumas delas vão ser utilizadas e vão ser postas em prática naquilo que são as estratégias também daquela cidade. E, portanto, vemos aqui exemplos muito diferenciados uns dos outros, mas que, sem dúvida, potenciam o interesse e interesse leva à aprendizagem. Portanto, acho que são exemplos muito bons.
Sim, são iniciativas muito interessantes, mas que obstáculos é que esses projetos têm estado a encontrar? Eu já foquei aqui um bocadinho aquilo que eu acho que é o obstáculo principal e eu remeti outra vez para aquilo que é a formação. Eu acho que nós temos que preparar, termos uma estratégia muito mais intencional de preparar aquilo que são os nossos professores para estas realidades. Porque a verdade é que também muitos destes professores, até devido à idade, não é? Eu tive um telefone aos 20 e qualquer coisa anos. E, portanto, há aqui uma faixa também etária onde estes assuntos não são tratados de forma tão simples como são para os alunos, não é? Vocês já nasceram com o tablet, com a internet, com os vídeos, e é muito mais simples. E, portanto, eu remeti outra vez aqui para que eu acho que o maior obstáculo é, de facto, a formação. É termos professores preparados para utilizarem estas estratégias que são diferenciadoras e, sobretudo, porem a tecnologia ao serviço da educação, que é isso que se pretende enquanto tecnologia, porque ela por si só não vale nada. Ela tem que ser posta ao serviço de qualquer coisa e de uma coisa muito maior. E, portanto, eu reforço aqui a formação hands-on. Acho que esse é um tema fundamental. Temos assistido a grandes evoluções na área do gaming. Uma das grandes tendências tem sido a realidade virtual. Se olharmos 50 anos para a frente, como é que vê a sala de aula do futuro? Muito bem, essa é uma pergunta muito fascinante e intrigante, sem dúvida. Portanto, tem havido muitos artigos, muitos estudos, muitos pedagogos que escrevem acerca disso. E eu diria que, assim, a introdução destes temas tecnológicos, por exemplo, a internet, mudou o paradigma de muitas áreas e a educação também não pode ser diferente. E, portanto, se calhar daqui a 50 anos vamos deparar-nos com salas de aula onde não há turmas, onde não há horários fixos, mas há sim uma promoção em que o aluno é protagonista, é um protagonista ativo daquilo que é a sua aprendizagem. E onde o aluno pode escolher quais são os seus interesses, o que é que o apaixona e, portanto, fazer a sua aprendizagem ao seu ritmo naquilo que mais o interessa. Obviamente, eu acho que tem que sempre haver aqui uma espinha dorsal, alguns conteúdos que têm que ser, de facto, comuns, mas esta procura por vou aprender aquilo que mais me interessa, eu acho que vai ser uma realidade. É também muito importante focar aqui o papel do professor. Eu acho que vamos também passar aqui de uma situação em que o professor, se calhar, tem um papel muito de transmissor de conteúdo para ter um papel muito mais de orientador, de desafiador, de pôr os alunos a pensar de uma forma crítica, de promover aquilo que é o debate e, portanto, fazer aqui um encontro entre aquilo que são os interesses dos alunos com aquilo que são o desenvolvimento das suas competências enquanto pensamento crítico, criatividade, capacidade analítica, capacidade de compreensão, de comunicação e, portanto, eu vejo muito a escola daqui a 50 anos com este ambiente muito mais flexível e muito mais focado, sem dúvida, naquilo que é o seu elemento principal, que é o aluno. Para finalizarmos, Teresa, se pudesse mudar 3 coisas na educação, quais seriam? Sem dúvida, o primeiro aspecto é este tema da personalização e de uma aprendizagem que é feita à volta dos interesses do aluno e, portanto, que é o aluno que no fundo decide aquilo que são os seus interesses, aqueles que quer aprofundar e aquilo que são os seus ritmos. Portanto, aquilo que é o papel do aluno neste contexto é muito importante. Há aqui um segundo aspecto que eu acho que é muito importante, que é o aspecto do espaço físico. Okay? O aspecto físico tem que estar mais adaptado àquilo que é uma realidade, uma aprendizagem diferenciada, de forma muito mais ativa, uma aprendizagem muito mais protagonizada pelo aluno, em que, por exemplo, poderíamos ter espaços mais abertos, onde os alunos podem, num dia, juntar para trabalhar determinado tema, porque naquele dia tem um interesse comum que é aquele tema. E, portanto, o espaço físico, a forma como nós abordamos o espaço físico da escola é muito importante. O último aspecto tem tudo a ver também com a tecnologia. Eu acho que temos que fazer aqui uma utilização intencional muito mais intensiva daquilo que é a tecnologia, não porque a tecnologia é o fim, mas porque a tecnologia é um meio e pode ajudar em muito aquilo que é, de facto, a evolução, se quiserem, da sala de aula. E ajudarem muito também aquilo que é o papel do professor. Porque, utilizando a tecnologia, e agora fala-se muito também de inteligência artificial e desses temas todos, portanto, o professor olhar para a tecnologia como uma ferramenta que tem para poder ter um papel muito mais orientador, muito mais próximo do aluno, naquilo que são os seus interesses. E, portanto, imagina a escola como um espaço físico à mesma, mas onde nós potenciamos aquilo que é o encontro do professor com o aluno de uma forma com uma interação completamente diferente, muito mais alinhada ao tema dos interesses do aluno e muito mais alinhada em termos de desenvolver aquilo que são as competências do aluno para o futuro. No fundo, são estes 3 fatores que eu diria que alterava. Muito obrigada, Teresa. Muito obrigado, Teresa. Muito obrigada, Afonso. Muito obrigada, Diana, por me terem aqui hoje. Foi um gosto. Encontramos-nos no próximo episódio para mais uma conversa inspiradora sobre educação.
Até lá!